governo lançou o Plano Mais Brasil. Esse plano vem sendo tratado aí pelo governo como um plano de novo pacto federativo. Na verdade, se a gente analisa esse plano mais a fundo, ele não tem muito de novo pacto federativo, porque se a gente entende o pacto federativo como a divisão de funções e orçamento entre União, estados e municípios, o que a gente vê no plano como descentralização de recursos, né? A União entregando recursos para estados e municípios, é limitado, né? O governo abre mão do seu terço que ele tem lá no salário de educação, que dá aí cerca de 7, 8 bilhões de reais por ano, que é uma quantia pequena se a gente vai olhar o tamanho total do orçamento da União. O que esse plano tem de mais importante são medidas de flexibilização orçamentária que visam um ajuste fiscal de longo prazo. O Brasil tem um problema grave fiscal, se a gente olha a trajetória da dívida pública, ela vem aumentando a uma velocidade bastante preocupante. E o principal problema em relação a isso é que quando a gente olha para o futuro do Brasil, né, as causas desse aumento da dívida pública, elas são muito mais estruturais do que conjunturais, né? A gente poderia olhar para o Brasil e ver as receitas caindo por causa da crise, né? Ou ver que o governo gastou mais por algum motivo específico, mas na verdade o que o Brasil tem são diversas medidas constitucionais, diversas regras constitucionais que determinam um crescimento dos gastos acima da sua capacidade de gerar receitas. Então, para o futuro isso é muito ruim, porque não existe um sinal claro de que o Brasil vai voltar a ter sustentabilidade fiscal no longo prazo. E o governo está atacando exatamente esse problema, né? Ele está mexendo em regras que engessam o orçamento e não permitem que municípios, estados, a União e todos os outros poderes se enquadrem dentro, né, enquadrem suas despesas dentro das receitas. Se a gente for olhar aí as medidas que o governo está propondo, permanentemente o governo está propondo, em primeiro lugar, das mais importantes, né, unificar os mínimos constitucionais orçamentários de saúde e educação. Os governos municipais, estaduais têm que gastar um mínimo em saúde e em educação, e esse mínimo é muito maior para a educação do que é para a saúde. Só que no Brasil a população está envelhecendo muito rápido e tem muitos municípios onde já não tem mais tantas crianças para colocar no colégio, mas tem muitas pessoas precisando de atendimento médico e o município não consegue gerenciar esse orçamento porque ele tem que gastar um mínimo lá de 25% da receita corrente líquida em educação. Então o governo está unificando esses dois mínimos num só e aí o Estado, o município ou a própria União pode gerenciar melhor esses gastos. O governo está propondo extinguir mais de 200 fundos públicos que vinculam receitas para destinos específicos dentro desses fundos. O governo está propondo restringir a criação de municípios, né? Unificar os municípios já existentes com menos de 5 mil habitantes e que não geram mais do que 10% de receitas próprias, né? Se a gente olha o Brasil nos últimos anos, houve uma proliferação muito grande dos municípios, das estruturas administrativas municipais. Isso aumenta o custo administrativo porque existe um incentivo para o município se desmembrar, né? Para um distrito se desmembrar, porque existe lá um mínimo do fundo de participação dos municípios e o município novo entra numa participação num bolo geral lá dos quase 5 mil municípios brasileiros. Isso permite que ele tenha mais acesso a recursos. Só que quando todo mundo faz isso de forma conjunta, no fundo, todo mundo tem saído perdendo, né? Porque os recursos estão sendo mais gastos em estrutura administrativa como um todo. Outra medida que o governo está propondo é a equiparação dos poderes, né? O poder legislativo, o poder judiciário, o Ministério Público, a equiparação desses poderes no contingenciamento de despesas do Poder Executivo, quando o Poder Executivo é obrigado a controlar despesas devido às regras fiscais que hoje já existem, como, por exemplo, limite de gastos com pessoal ou metas de superávit primário que já existem hoje, por exemplo, o governo contingencia recursos, mas quem contingencia é o Poder Executivo. Se aprovada a PEC, o Poder Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público e outros poderes, outros órgãos, né, que têm a sua individualidade orçamentária, mesmo com a sua autonomia orçamentária, serão obrigados a fazer o mesmo contingenciamento
proporcional ao que o Poder Executivo faz. E, por fim, existe uma parte das medidas que são medidas para situações emergenciais, né? O que o governo está chamando de PEC emergencial. É uma parte das medidas que o governo mandou numa PEC separada, que trazem diversas vedações de aumentos salariais, criação de despesas, aumento de despesas obrigatórias, e aí pode entrar o salário mínimo, né? Porque ele afeta as despesas da Previdência, então aumento de despesas obrigatórias acima da inflação são vedadas e, principalmente, possibilita a redução de jornada dos servidores públicos, a redução de jornada de trabalho em até 25%, com redução proporcional dos salários, né? O governo olhou a principal conta de gasto da União, de estados e municípios é pessoal, então ele está atacando essa conta quando existe uma situação de emergência fiscal. Quais são essas situações de emergência fiscal? Para a União, é quando a União rompe a chamada regra de ouro. O que é essa regra de ouro? A regra de ouro é quando a União está tendo que se endividar para pagar a despesa corrente. Quando as suas receitas de empréstimos são maiores do que os seus investimentos. Significa que ela está tendo que se endividar para pagar despesas correntes. Quando isso acontece, automaticamente acionam essas medidas emergenciais. E para estados e municípios, seria quando as despesas correntes ultrapassam 95% das receitas correntes. Então, essas duas situações de estados e municípios e União ativam essa situação emergencial, onde os governos vão poder adotar essa série de medidas emergenciais de controle de despesas e inovadoras e que colocam o Brasil, né, transformam o regime fiscal. Então, assim, o Plano Mais Brasil ele é muito mais um novo regime fiscal, um novo modelo fiscal para o Brasil, que traz mais sustentabilidade para as contas públicas no longo prazo e, por isso, ajuda o país, né, a se colocar numa trajetória de crescimento maior aí para o futuro, caso aprovado.